Deus nos ensina a confiar nele quando os nossos olhos não vêem nenhuma solução para os problemas. É crer para ver a glória de Deus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos estar iniciando uma série de mensagens no livro de Neemias. E para começar, vamos estar meditando em Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 7. Aonde fala as palavras de Neemias, filhos de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, e veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Sabe, meu amado ouvinte, o livro de Neemias narra todo o processo da reconstrução dos muros de Jerusalém. A serviço de Artaxerxes, rei da Pérsia, Neemias recebeu um triste diagnóstico social da cidade santa e pôs-se a orar pela intervenção de Deus em favor de Jerusalém. E como resposta às suas preces, às suas orações, nós vimos lá no capítulo 2, onde descreve que através de Artaxerxes, Neemias foi nomeado governador da cidade. Iniciou a reconstrução moral e política de Jerusalém. Sabe, meu querido ouvinte, nós vamos ver sobre a obra e o ministério de Neemias. Vamos estar meditando como se deu a reconstrução dos muros de Jerusalém por Israel. E como estes, ao se voltar à palavra de Deus, teve a sua fé renovada. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós destacamos os aspectos biográficos de Neemias. Vamos estudar também a crise que o levou a interceder diante de Deus por seu povo e agir ousada e sabiamente a fim de restaurá-lo espiritual e moralmente. Vamos falar um pouco a respeito da crise em Jerusalém. Sabe, os antecedentes históricos? Pois bem, por causa da sua deliberada desobediência ao Senhor. Sabe, meu querido ouvinte, o reino norte, composto por 10 tribos, foi destruído. Foi completamente destruído pela Síria, que para humilhar ainda mais os filhos de Israel, levou-os cativos à Mesopotâmia. Isso aconteceu em 722 a.C. Porém, em 586 a.C. foi a vez do Reino Sul. Veio Nabucodonosor contra Jerusalém, deitou por terra o santo templo e derrubou os muros da cidade santa. Em seguida, levou os filhos de Judá cativo à Babilônia, onde permaneceram durante 70 anos.
Deixa eu te falar uma coisa, Deus ele dá o escape. Sabe, com a ascensão do Império Medo-Persa no ano de 536 a.C., o rei Ciro, instigado por Deus, permite que um grupo de judeus retorne a Jerusalém, a fim de construir os muros da cidade e reerguer o Santo Templo. Depois você medita em Deuteronômio 8, no verso 3. Sabe, nós vimos também aonde o Senhor ele sempre dá um escape aos seus servos, quando nós o honramos e lhe obedecemos a palavra. Sabe, meu querido ouvinte, nós observamos que Ciro era um rei gentil. E isso mostra que Deus, para cumprir o seu propósito, usa quem Ele quer e como Ele quer. Nós vamos estudar um pouco, ver um pouco a respeito da volta com Zorobabel, sobre a proteção de Ciro. Sabe, aonde uma primeira leva de 4.360 judeus sobre a liderança de Zorobabel retorna a Jerusalém para reconstruir a cidade e a casa de Deus. Você medita lá em 2 Crônicas 36, no verso 22 e 23. E Jeremias 29, no verso 10. Você vê também no Êxodo. A população de Israel era, de acordo com alguns cálculos, de aproximadamente 3 milhões. 3 milhões de pessoas. Mas esse número foi decrescendo à proporção que o povo se rebelava contra Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. A desobediência, ela é pecado. E todo pecado, sabe, traz irreparáveis consequências. Por isso, o crente deve afastar-se da iniquidade, de tudo que lhe possa prejudicar a comunhão com Deus. Zorobabel, ele começou a reconstrução pelo altar. Sabe, se o altar está em ruínas, nada prospera no meio do povo de Deus. Algum tempo depois, os inimigos levantaram-se e denunciaram a reconstrução da cidade ao rei Medo-Persa, que nessa ocasião era Artaxerxes. Eles pediram-lhe que ordenasse a paralisação dos trabalhos. Mas com a subida de Dário ao trono, a obra foi retomada e concluída. O Santo Templo foi reinaugurado em 516 a.C. Sabe, meu querido ouvinte, através do rei Ciro, o Senhor proporcionou o escape ao povo judeu, trazendo Zorobabel a Jerusalém para reconstruí-la. Vamos falar um pouco do chamado de Neemias. Você pode estar se questionando, e quem era Neemias? Sabe, o seu nome significava Deus consola. Ele era filho de Acalias e o seu irmão chamava Anani. Nós lemos isso lá em Neemias, no capítulo 1, no verso 1. Onde meditamos do versículo 1 ao 7. E vimos também no capítulo 7, no verso 2. Sabe, meu querido ouvinte, lá na corte, na Pérsia, Neemias ele exerceu a função de copeiro do rei Artaxerxes I. Como se vê, Deus usa as pessoas segundo o seu querer e de acordo com a sua vontade. É a vontade de Deus que prevalece. Sabe, Neemias, ele foi chamado por Deus 14 anos depois da expedição de Esdras a Jerusalém, em 444 a.C., Neemias recebe urgentes e preocupantes notícias de Jerusalém. Apesar do Santo Templo já estar funcionando conforme as leis levíticas, a cidade encontrava-se ainda abandonada. Sabe, ele então sente o chamado de Deus para deixar o conforto do palácio e viajar para Israel a fim de reconstruir os muros da cidade santa, que se achavam fendidos e as portas queimadas a fogo
como nós lemos lá em Neemias, no capítulo 1, no verso 3. Sabe, meu querido ouvinte, é muito forte isso, mas aqui nós temos uma grande lição. Templos sem muro é igreja sem doutrina, e portas queimadas representam o liberalismo, que infelizmente predomina em muitas igrejas, facilitando a entrada a costumes mundanos entre os santos. Vamos meditar, não é isso que acontece hoje, nos dias de hoje? Sabe, meu querido ouvinte, que jamais venhamos a abandonar os padrões bíblicos de santidade, conduta e ética. Sabe, vimos Neemias orando em tempos de crise. Apresentei-me e chorei. Você vê isso em Neemias, no capítulo 1, no verso 4. Ao tomar conhecimento da situação de seu povo em Jerusalém, Neemias sentiu-se incomodado. Isso é muito forte e pôs-se a orar ao Senhor. Sabe, meu querido, a sua oração, regada de abundantes lágrimas e acompanhada de jejum, lamentos, adorações e confissões. Meu querido, isso é muito forte porque é um exemplo de como um homem de Deus deve proceder em momentos de crise. Medite lá em Neemias, no capítulo 1, do verso 5 ao 10. Ele fez o que o Senhor ordenou em 2 Crônicas 7,14. Sabe, meu querido ouvinte, Neemias orou durante 4 meses antes de se dirigir ao rei. Deixa eu te dizer uma coisa. A oração é a chave que nos abre as portas do céu. Neemias não confiava em sua capacidade ou habilidades diplomáticas. Sabe, sua confiança estava no Todo-Poderoso, que ouve e responde às nossas orações. Neemias, ele foi chamado por Deus para deixar o conforto do palácio, a fim de reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe, ele adorou a Deus e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Vimos isso lá em Neemias, no capítulo 1, no verso 5. Sabe, meu querido ouvinte, Neemias não iniciou sua oração pedindo, iniciou-a adorando a Deus, antes de pedir, de suplicar. Sabe, o crente deve orar e exaltar o nome do Senhor. Adore ao Senhor pelo que Ele é, independente do que Ele venha fazer a seu favor. Sabe, Neemias não iniciou sua oração pedindo, iniciou adorando a Deus. Por isso, adore ao Senhor pelo que Ele é, independentemente do que venha a fazer ao seu favor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, meu amado ouvinte, mais do que nunca, a necessidade, sabe, de contínua intercessão pela família, pela igreja, pela nação. A sociedade atual, sabe, nada difere de Sodoma e Gomorra. É muito forte isso. Os governos, meu querido ouvinte, sabe, posiciona-se abertamente contra os princípios da palavra de Deus. O aborto é defendido como caso de saúde pública e não como ética ou de moral. Sabe, nós precisamos orar, suplicar. A igreja precisa orar muito, muito mesmo. E suplicar ainda mais pela intervenção de Deus, por nossa